Rodrigo, essa história de Enem, cara, começou um tempo atrás, mas agora que tá vindo forte mesmo, pessoa. Conta pra gente a história. O Enem ele é uma prova que foi criada ali no final dos anos 90, ali já na última parte do governo Fernando Henrique Cardoso, em 1998. Essa prova ela foi criada com o objetivo a priori de tentar captar a qualidade da educação que o alunado brasileiro, saindo do ensino médio, ele teria inerente a ele. A partir da entrada do governo Lula, né, principalmente a partir da gestão do Fernando Haddad, o Enem ele começou a ser utilizado como uma prova dessa oportunidade de inserção no ensino federal. Uma forma de universalizar todo o processo de avaliação para que o aluno entrasse, e o Enem cria uma possibilidade que os vestibulares não davam, que é dar uma democratizada nesse acesso do aluno dentro da universidade. Né? Isso muda um pouco, então, até mesmo na questão de parâmetros de perguntas, né? Muda Sim. Tudo isso. Sim. Na verdade, muda toda uma perspectiva de educação, né? Todo um plano nacional de educação, toda uma visão nacional de educação, porque o Enem vem para, literalmente, fazer algo que não ocorreu de baixo para cima. Não houve interesse de baixo para cima de construir uma educação que seja pautada pela ética e pela cidadania. Teve que vir o Enem de cima para baixo, para que forçasse que a educação ela começasse a se encaixar a um plano que ele é mundial e que o Brasil é signatário, de que a educação seja uma das ferramentas para a construção de cidadãos, para a construção de pessoas mais tolerantes, de pessoas mais politizadas, né, de pessoas mais com um conhecimento mais amplo, né, e etc. Eu acho que o Enem ele veio justamente para isso, né? Ele vem de uma certa maneira até mesmo para forçar uma mudança nas estruturas educacionais e mudar aquela visão que era muito industrializante, muito dominante da educação, repetitiva, né? Que era a educação ela tinha, não era quase uma educação, parecia que era quase um catecismo em latim, né? Que é repetir, e não há uma ideia de criticidade e problematização educacional, né? Porque eu acho que é isso. Eu acho que um dos viés muito bacanas do Enem é que ele incita, não é que ele ainda força isso. Eu acho que o Enem poderia, eu sou partidário do Enem, ainda radicalizar isso ainda muito mais, de construir uma educação problematizadora. Ótimo. De pegar os assuntos e problematizar mais, né? Porque a gente teve aquela questão do vestibular, né? Que o vestibular, teoricamente, ele serviria para ver como é que está a educação do aluno. Só que, com o passar do tempo, ao invés de avaliar a educação, o vestibular estava ditando a educação, né? Ou seja, eu vou estudar isso daqui, mas se não vai cair no vestibular, não é importante para a minha vida, né? Na verdade, o Enem, assim, nesse caso, o Enem não distancia muito do vestibular. Só que o vestibular, ele é muito industrialista, ele é muito repetitivo, né? Na verdade, ele é muito aulista, ele incita muito o aulismo, ele incita muito um conteudismo, né? E o Enem não, ele vem para que literalmente a educação do ensino médio, né? E do ensino médio forçar a educação básica, que é a partir do ensino médio criar uma educação básica que tenha o seguinte parâmetro. O que ocorre? Os vestibulares, eles eram muito informação demais, você juntava uma quantidade muito grande de informação, para que treinava o aluno sobre essas informações, para que o aluno aplicasse essa quantidade de informação naquela prova, para conseguir um resultado para entrar na universidade, né? Então, essa coisa mais informacional. O Enem não, o Enem tenta construir um discurso de que o aluno ele tem uma base mais fortalecida, para que dentro da universidade você possa trabalhar competências e habilidades mais profundas. No vestibular, principalmente no que tange às ciências da natureza, questões
que eram completamente sem pé nem cabeça. Para que um aluno ele precisa saber de binômio de Newton, né? Ele precisa sair craque no ensino médio, né? Nessa situação. Dentro da história, para que um aluno ele precisa saber a data, por exemplo, de determinada batalha dentro da Segunda Guerra Mundial? Ele tem que sair com um conhecimento do ensino médio bem sólido, para que dentro da universidade, dentro do curso onde é que ele tem escolhido para fazer, essas outras competências possam ser trabalhadas. Para dar um exemplo, te dar um conhecimento básico de história, para caso o aluno vá fazer um curso de história ou na área de ciências humanas, para que ele tenha esse embasamento sólido, para que as outras competências sejam trabalhadas, para que ele tenha um conhecimento matemático básico, sólido, para que as outras competências dentro da universidade elas possam ser trabalhadas, e não fazer o que estava acontecendo. O aluno ele pulava do mais simples para o mais complexo, e ele não fazia esse trabalho de encaminhamento do mais simples, do conhecimento mais simples para o mais complexo. Era exatamente o seguinte: você tinha um aluno que dava conta de fazer uma questão, por exemplo, muito complexa de física, mas ele não tinha capacidade de pegar esse conhecimento da física dele e aplicar no cotidiano, que é um dos objetivos do Enem. Verdade. Se você pega a ementa do Enem, se você pega o edital do Enem, você vai ver por cada matéria, você vai ver que eles chamam atenção para isso, para que o aluno ele possa não só enxergar a realidade dele, como ele possa pegar algum desses conhecimentos e aplicar na realidade. Por exemplo, aí, voltando ao caso que eu sempre dou esse exemplo, o aluno ele dá conta, né, de fazer uma questão muito complexa de física, né? Ele tem uma competência muito, né, numérica e informacional muito grande, mas na prática, né, ele não consegue pegar essa competência e trabalhar outras habilidades, que seja, por exemplo, no mundo real. Ele faz uma questão de física e morre eletrocutado no chuveiro. Ele não sabe pegar esse conhecimento da física e aplicar num cotidiano dele no que ele precisa. É engraçado que isso acontece em todas as áreas, né? Porque eu estava dando uma palestra, não lembro qual foi a cidade, e eu falei sobre a questão de algumas coisas que nós estudávamos, não que não fosse importante, seria em determinado momento, mas não como aluno para fazer o vestibular, né? E aí eu falei sobre alguma questão de física, alguma de matemática, e eu estava dando palestra para professores de português. Quando eu falei um do nosso exemplo, aí todo mundo começou a me criticar, sabe? Não, mas isso daí é importante. Você dá um poema, Vinícius de Moraes, por exemplo, e falava para o aluno assim, circule os dígrafos. Você já matou o poema. Poxa, o objetivo da educação acho que não é esse, né? Você tem o professor Carlos, que é eu não conheço, eu acompanho muito pelas redes sociais. O professor Carlos, há 3 semanas atrás, ele está falando justamente sobre isso. E aplicado ao português, falando sobre a ideia de que o ensino de português ele vem muito é muito gramatiqueiro, né? E a função da língua não é só regras gramaticais, que é isso que acontece no português. O aluno ele decora toda aquela série de leis gramaticais, mas, por exemplo, não dá conta de ler um poema, né? Ele não consegue se deleitar com um poema do Vinícius de Moraes, porque ele tem que circular os dígrafos. E ele termina de ler todo aquele texto, circulou os dígrafos, e o poema em si, ele se perdeu, né? Eu acho que o Enem ele vem muito para isso, porque o Enem ele é muito interpretativo, né? Ele vem para tentar, você ver, forçar de cima para baixo, para que isso seja feito. E os professores vão ter que se adaptar para isso, vai né? ter que começar a se adaptar. Como é que está aqui em Goiânia? Você tem andado, visto? Tem pessoa realmente está mudando? Está impactante, né? Dentro de Goiânia, em todos os níveis, tanto na educação pública como na privada, a coisa está muito impactante, né? A coisa vai durar um tempo para que haja uma transformação pro Enem, porque aqui a gente tinha uma fama muito grande de ser uma cidade muito forte no treinamento de aluno para vestibular, e agora que não existe mais essa possibilidade, existe hoje assim um desnorteamento, né, de todas dos professores, das coordenações, dos proprietários de colégio, saber, e aí, qual que é o caminho a seguir, né? Tem a conversa, não, o Enem não muda nada não, a matéria é a mesma, a forma de trabalhar é a mesma, só se aplica. Aí alguns números vêm para literalmente dizer o seguinte, ó, não é bem assim, né? Não é, a estrutura é outra, então a perspectiva precisa ser outra. Então você tem dentro de Goiânia hoje, não só de Goiânia, de Goiás, um desnorteamento de como isso deve ser trabalhado, né?
Porque o Enem tem uma outra coisa também, principalmente que é no meio docente. O Enem, ele também trabalha muito a perspectiva de saber se a mão de obra que está trabalhando com esses alunos, ela realmente é qualificada. Porque a coisa agora não é só você ficar vomitando matéria. Você construir um tipo de práticas de ensino, didáticas, que trabalhem com competências e habilidades. Ou seja, ao trabalhar competências e habilidades, uma educação voltada mais para criticidade e problematização, a capacidade de trabalho ela fica um pouco mais aprofundada. Então, as competências e habilidades dos professores também começam a ser questionadas, avaliadas. Você precisa, né, começar a rever algumas dessas questões. O professor vai ter que estudar, né? Muito. Né? Que bom. Apesar de ser mais simples, o Enem é uma prova mais simples, mas a forma de abordar vai precisar de um estudo maior, de um aprofundamento mais de suas áreas de conhecimento, aprofundamento de outras áreas de conhecimento para concatenar com a sua interdisciplinaridade, não é só transdisciplinaridade e outras coisas, né? E outras situações que ainda aqui dentro do estado de Goiás é muito problemático.